Paz, queridos, mais um dia aqui gravando esse vídeo para vocês, para abençoar a vida de vocês. Hoje eu vou ler o que está escrito em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia, na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, cresceu e produziu muito. Produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluias. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia. Então Jesus estava ali, junto com a multidão, ele se colocou num barco para estar pregando a palavra, falando do reino de Deus, e se chegaram uma grande multidão a ele. E ele começou a falar, Jesus tinha um costume de falar por parábolas. O que é parábolas? Parábolas são elementos da vida cotidiana da época que ele usava para comunicar os princípios do reino de Deus nesta terra, né? Referente ao reino de Deus, aleluia. E aqui ele mostra que a palavra é a semente ilustrada, e os tipos de pessoas das quais ele está falando aqui é o solo, né? E nós vamos ver aqui mais para frente ele falando a explicação. Daí chega os discípulos para ele, né? Logo mais, depois que ele tinha ministrado essa parábola ali para a multidão, e quando ele está a sós com os discípulos, né? Os discípulos o questionam: Senhor, mostra-nos a entender, ajuda-nos a entender, né? Interrogaram ele acerca dessa parábola. E ele disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Porque Jesus falava por parábolas, como diz aqui no versículo, para que vendo não vejam, não recebam, e ouvindo não ouçam e não entendam. Ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Essa parte que eu estou lendo aqui quer dizer o povo judeu ali, né? Porque Jesus teria que ser sacrificado para morrer no nosso lugar, naquela cruz. E se eles entendessem a parábola, se eles entendessem o reino de Deus, né? Se eles crescem em Jesus Cristo, eles seriam... Jesus não morreria por nós, gentios, né? Então, assim Jesus explica para eles, né, que para os discípulos que iriam pregar a palavra de Deus, eles que seriam instrumento de Deus naquela época, e agora somos nós os instrumentos de Deus para falar do reino de Deus, ele revelaria a palavra, né? Agora hoje para nós é revelado porque Jesus já pagou o preço do pecado, mas naquela época o povo judeu, o povo do Senhor, não estava para eles aberto o entendimento para que eles entendessem o reino de Deus. Jesus pregava e eles acabavam não compreendendo, porque tinha um propósito nisso. E o propósito é que eles não entendessem e levasse Jesus a ser crucificado. E assim Jesus cumpriria tudo aquilo que foi profetizado sobre a vida dele, que o Filho de Deus viria a essa terra, morreria, né? Pagaria o preço do nosso pecado e ressuscitaria ao terceiro dia para nos justificar. E assim todos aqueles que crescem nele seriam salvos, assim como os judeus também vão crer no Senhor Jesus e vão ser salvos. Aleluia. Alguns, claro, como os gentios também, muitos não irão crer, mas muitos irão crer. E é para que esses que creem. Aleluia. E Jesus continua, né? Não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderão todas as parábolas? O que semeia, ele acaba explicando aqui a parábola, né? O que semeia, semeia a palavra, né? Então, a semente é a palavra de Deus. E o que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Junto do caminho são as vidas, né?
o caminho, né, fala de uma terra, né, que é pisada, que é uma terra endurecida. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, essas pessoas que Jesus fala aqui, que a semente cai, a palavra cai no coração, cai junto ao caminho, né? O caminho é um lugar onde a plantação, as pessoas que semeavam caminhavam. Então essa terra estava endurecida, né? A semente não penetrava naquele solo, né? Como a palavra muitas vezes não penetra no coração da pessoa que ouve, né? E aí vem Satanás, como ela não penetra, né? Ela ouve e logo vem ali, a palavra do Senhor fala que os passarinhos vêm e comem a semente, vem Satanás e arrebata a semente que foi semeada no coração dela, como Jesus está explicando. E outras sementes caem junto a pedregais, né? Como Jesus fala aqui. Junto ao pedregais, porque aquela terra é aquele solo onde há muitas pedras, né? Há uma camada de terra, mas há muitas pedras, então a semente brota, ela brota. A semente que é a palavra de Deus, né? Que Jesus está se referindo à palavra dele, ela até brota, ela até consegue germinar ali naquele solo, né? Mas logo vem o sol, como ele diz aqui, né? Saindo o sol, queimou porque não tinha raiz, porque as pedras impedem a raiz de se aprofundar, de se firmar na terra. Então, o sol saindo, né, ela se seca, como o Senhor explicou aqui, né? Os quais as pessoas que ouvem a palavra, né? Mas quando recebe de bom grado, elas se alegram, elas reconhecem Jesus como Senhor, elas reconhecem que precisam de Jesus, né? Elas reconhecem no coração que precisam de um Salvador, né? Que são pecadoras, porque nós somos pecadores e precisamos de um Salvador que nos resgate. Jesus é o nosso resgatador. E elas reconhecem que Jesus é esse Senhor, elas recebem a palavra, elas se alegram, né? Por causa da palavra, por causa de Jesus, o que Jesus fez na cruz por elas, mas não tem raiz. Essa raiz não se aprofunda, essa palavra, ela cai no coração, mas logo, quando os dias difíceis chegam, né, como diz aqui a palavra, né, não tem raiz em si mesma. Antes são temporão, elas têm um tempo, porque elas brotam, o tempo que brota, mas logo vem o sol, que Jesus está revelando aqui que é a tribulação, né, que é as lutas, né, muitas vezes é a perseguição, porque as pessoas começam a confessar Jesus como Senhor em suas vidas, começam a falar que tem Jesus como Senhor, que vão andar agora na sua palavra, vão ir para a igreja, vão se envolver com as coisas da igreja. Vem a perseguição, vem as críticas, né? Vem as pessoas que criticam, que querem muitas vezes desanimar ela, né? E por causa dessa palavra, muitas vezes que traz, que vem tentando ali contra aquilo que ela está crendo, contra aquilo que ela recebeu, que é a semente, elas ficam escandalizadas, né? Porque elas acham que deveriam ser acolhidas por isso. E muitas vezes há uma perseguição, né? Às vezes a mãe se vira contra a filha que se converteu, às vezes o pai. Quantas vezes nós vemos histórias de filhos, né, que se converteram e os pais até deram um ultimato, né? Tipo assim, ó, se você for frequentar a igreja crente agora, se você for ficar indo para a igreja, ter essa vida de igreja, né? A relação fica cortada, né? Fica difícil com os pais. Muitos acontecem isso, deveria ser o contrário, mas há essa perseguição, há essa tribulação, né? Às vezes lutas começam a acontecer, né, na vida da pessoa, porque ela tem que, muitas vezes ela é confrontada, nós somos confrontados, né, porque nós queremos andar na palavra, na verdade, e as coisas se levantam contra as nossas vidas, porque nós queremos fazer o certo, queremos agradar a Deus. Então, essas pessoas que a semente cai no coração e é como um solo, onde tem pedras, né, onde tem pedregais, que Jesus está falando aqui, elas duram muitas vezes pouco. E por causa dessa luta, dessa tribulação, elas acabam abandonando, né, o caminho do Senhor, acabam abandonando aquilo que elas receberam, que é
a salvação, elas acabam abandonando a igreja, elas acabam abandonando, elas deixam de ler a palavra, elas deixam de orar, né? Elas deixam de ir para a igreja, né? E porque ficam escandalizadas, né? Ficam ali, a palavra até entra no coração dela, né? Por um tempo, mas quando as lutas vêm, elas acabam desanimando e desistindo, né? E outras sementes que Jesus falou aqui, que caem entre espinhos, né? São os quais ouvem a palavra do Senhor, né? E também recebe Jesus como Senhor em suas vidas, também se entregam, se envolvem, né, na igreja, começam a participar dos cultos, começam a ouvir a palavra, até mesmo os vídeos que falam da palavra, até mesmo louvores, né? E se alegram também, e também realmente reconhecem, esse é o caminho, é isso que eu tenho que fazer, né? É seguir o Senhor, entregar minha vida para o Senhor, é ir para uma igreja, é buscar a presença do Senhor, é buscar uma vida transformada, né? Uma vida que possa ser aperfeiçoada para que venha agradar a Deus, né? Para que venha agradar o Senhor. Elas recebem de bom grado também essa palavra, né? Mas como diz o Senhor Jesus fala aqui, né? Os cuidados desse mundo, né? E os enganos das riquezas, né? E as ambições, né? Que muitas vezes nós temos, entram e sufocam a palavra, como aqueles espinhos, né? Quando a semente cai em meio aos espinhos, os espinhos vão crescendo junto com aquela semente, com aquela planta que foi semeada, né? Que é a palavra, que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, que a semente é a palavra. E elas vão crescendo, né? Daí elas começam a crescer e competir com a palavra de Deus. Então as coisas desse mundo vão tomando lugar no nosso coração, vão muitas vezes sufocando aquilo que nós recebemos, que é a palavra de Deus, vai sufocando a verdade do Senhor que foi plantada no nosso coração, né? Então fica uma divisão, uma guerra entre a carne, a vontade da carne, né? A velha natureza, né? Começa a competir com as coisas de Deus, né? Então começa a sufocar a semente. E sufocando essa semente, não produz frutos, né? Por isso que muitas pessoas estão na igreja, estão envolvidos com as coisas do Senhor e acabam não produzindo frutos, porque a palavra está sendo ouvida, está sendo recebida, a semente foi lançada, até mesmo cresceu, germinou, cresceu nesse solo, né, que tem espinhos, tem abrolhos, tem ervas daninhas, né, mas essas coisas competem com a palavra de Deus, com a vontade de Deus na nossa vida, né, então elas querem buscar Deus, mas também querem buscar as coisas do mundo. Elas querem se entregar para Deus, se envolver com as coisas de Deus, e é genuíno isso, mas elas também querem participar das coisas do mundo, também se envolvem em coisas que não convêm, né? Acabam fazendo coisas que muitas vezes escandalizam o nome do Senhor, que muitas vezes trazem tristeza ao Espírito Santo de Deus, não é mesmo? Então elas acabam não frutificando, não produzem frutos, né? Como diz a palavra, o Senhor veio pregar arrependimento e muitas vezes acabam não se arrependendo, acabam fazendo as coisas na igreja, indo para um culto, participando ali dos cultos, até mesmo às vezes de eventos, mas não conseguem buscar o reino em primeiro lugar, como diz em Mateus 6,33. Começam a buscar a Deus e buscar as coisas do mundo. Elas ficam divididas entre Deus, entre as coisas de Deus e a do mundo. Às vezes muitas ficam em cima do muro. Por muito tempo ficam por cima do muro. E nós sabemos que aquele que está em cima do muro, na verdade, não tomou uma decisão pelo reino de Deus, pelo Senhor, porque nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, não é mesmo? Então, essas pessoas acabam, em algum momento das suas vidas, tendo que tomar uma decisão, e muitas delas se desviam do caminho do Senhor, porque acabam tomando essa decisão pelas coisas do mundo e deixam de lado as coisas do Senhor, o reino de Deus. E nós sabemos que o fim dessas pessoas que desviam do caminho do Senhor, se elas não se arrependerem, não voltarem para o caminho do Senhor, elas não serão salvas, né? Por isso o Senhor Jesus nos mostra aqui nessa parábola
esses vários tipos de solo, né? Que quer dizer vários tipos de corações, vários tipos de pessoas, né? Pessoas que recebem a palavra, né? Mas como estão ali na beira do caminho, com aquela terra pisada, aquela terra seca, né? A semente cai ali, ela fica superficialmente. Então vem o passarinho, no primeiro momento Jesus fala, depois vem que é a figura de Satanás, que vem e arrebata aquela semente, e come, né? E retira aquela semente, a palavra que isso foi semeada. Então aquela pessoa até recebe a palavra que nós pregamos, que é ministrada, mas ela acaba não se firmando, ela acaba não se envolvendo com as coisas do Senhor. A segunda pessoa, né? O solo, o coração da pessoa, é aquela que a semente cai em pedregais, né? Onde a terra, há uma terra, né, que foi ali preparada, mas também as pedras. Então aquela semente cai, ela germina, ela até cresce até um certo ponto, mas quando vem as lutas, as tribulações, quando vem os momentos difíceis das vidas, elas começam a desanimar, elas começam a querer desistir das coisas do Senhor, e muitas abandonam as coisas do Senhor, né? Muitos abandonam uma vida com o Senhor, não é mesmo? Então elas têm um tempo, né? Porque quando vem o sol, que é o que Jesus quer dizer aqui, as lutas, as tribulações, as perseguições, muitas vezes, porque estão servindo a Deus, porque estão confessando Jesus como Senhor, porque estão ali envolvidos com as coisas do Senhor, elas recebem as críticas, muitas vezes são perseguidas, às vezes as próprias pessoas da casa, os familiares, muitas vezes amigos, né? Pessoas do seu meio de trabalho, do seu meio social, elas acabam se desanimando, né? Se esfriando ali, e acaba que desistem, muitas vezes desanimam, né? E outras que caem em meio aos espinhos, às ervas daninhas, né? E isso traz uma competição entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, né? Então a pessoa ela fica dividida, na verdade ela fica em cima do muro, ela não toma uma posição firme para as coisas do Senhor, ela acaba ali sendo muitas vezes tropeço, porque ela fala de Jesus, né? Ela fala de Jesus, ela vai para a igreja, mas quando ela sai, ela acaba fazendo as coisas erradas, ela acaba sentando a roda de escarnecedores, ela acaba escandalizando, ela acaba trazendo muitas vezes, né? Fazendo com que as pessoas olhem e falem assim, mas se é de Deus, tem que fazer a diferença, e não está fazendo a diferença, né? Porque quando nós somos luz, né? Nós somos luz para iluminar as vidas, para levar as boas novas do Evangelho. E muitas vezes elas até falam de Jesus, mas elas não são praticantes da palavra do Senhor, né? E as pessoas, ao olharem para elas, se confundem, ficam confusas, né? Porque elas falam de Deus, mas não agem de acordo como um servo de Deus. Aleluia. E tem a esperança, né, que Jesus deixa aqui, tem aqueles, como para tudo o Senhor tem uma solução, tem uma resposta, e ele traz aqui falando da última semente que cai em terra boa, que é um coração fértil, um coração sincero, um coração que deseja servir a Deus, um coração que verdadeiramente, ao ouvir a palavra de Deus, né, aquele solo que recebe a semente, ele acolhe aquela semente, né? Ele recebe aquela palavra e ele com alegria, né? E sem titubear, ele acaba recebendo aquela semente e ele se entrega verdadeiramente, ele se envolve com a palavra do Senhor, ele passa a ser instrumento do Senhor também para falar da palavra, Jesus fala aqui que ele produz frutos a 30, a 60 e a 100 por um, porque ele recebe a palavra e ele permite que aquela palavra entre no coração dele e ela cresce no coração dele ao ponto de trazer um crescimento, de tanto é a entrega dele pelas coisas do Senhor, de tanto é a entrega dele, de tanto que ele recebe, né, aquela palavra, de tanto que ele tem sede, ele tem fome das coisas de Deus, aquela palavra cresce no coração dele, se torna uma planta que produz frutos, né? E Jesus está falando aqui que essa semente,
né? Esse solo é terra boa, que quando recebe a semente, que quando ouvem a palavra, quando recebem a palavra, elas vão dar frutos, né? Frutos dignos de arrependimento, de justiça e de salvação. Glória a Deus. Dá 30, a 60 e a 100 por um. Por que a 30, a 60 e a 100 por um? Porque certos tipos de planta dá 30, outros dá 60, outros dá 100, né? À medida que nós vamos nos entregando, esses frutos vão se multiplicando nas nossas vidas, né? A primeiro momento dá 30, e mais quando vai crescendo na fé, vai crescendo, tendo um crescimento espiritual, ele vai produzindo mais frutos, né? E esses frutos acabam alimentando tantas vidas que precisam ouvir da palavra de Deus, que precisam ser salvas, que precisam ter uma vida transformada. Esses frutos, né? De justiça, de arrependimento, de uma vida transformada, vão sendo instrumento para que outras vidas se acheguem ao Senhor. Não é mesmo? Porque uma fruta, um alimento, ela sustenta. Então, as pessoas que ouvem a palavra, as pessoas que dão os frutos, elas pregam a palavra e vão alimentando aqueles que têm sede e fome das coisas do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E diante de tudo isso, né, o que nós aprendemos aqui é que nós temos que primeiro olhar para essa parábola como um espelho e reconhecer a nossa vida, como ela está, como está o solo do nosso coração. Nós temos recebido a palavra e de momento nós recebemos a palavra e no decorrer nós vamos desistindo daquilo, vamos deixando que as outras coisas tomem lugar da palavra do Senhor. Nós recebemos a palavra. Qual é o tipo de coração? Qual é o tipo de solo que há no nosso coração? Nós vamos recebendo a palavra e deixando que as lutas, tribulações tragam desânimo, deixe que a nossa fé venha se esfriar. Ou o nosso coração é aquele tipo de solo, né? Como que cresceu junto com os espinhos, né? Que as coisas desse mundo têm tomado, nós temos deixado que as coisas desse mundo tenham tomado mais lugar na nossa vida do que as coisas do Senhor, né? Nós temos deixado que esses espinhos, né, que crescem junto, tomem conta do nosso coração, que são as coisas desse mundo, né, as ambições, as riquezas, as coisas materiais, porque nós temos que buscar essas coisas, elas são legítimas, né? Mas nós não podemos deixar que elas tomem lugar maior na nossa vida do que a palavra de Deus, do que a vontade de Deus para nós, não é mesmo? Então nós temos que olhar para essa parábola como se fosse um espelho e enxergar como está a terra do nosso coração, para que nós não venhamos ser roubados, como diz em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba a palavra do nosso coração para que nós não venhamos crescer na fé, para que nós não venhamos produzir os frutos que o Senhor deseja sobre as nossas vidas, né? Como diz ali em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito Santo, para que nós não venhamos produzir os frutos do Espírito Santo, né? Que é paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, né? Aleluia, moderação, que é o domínio próprio, né? Então nós temos que olhar para essa parábola como um espelho, ver como está a terra do nosso coração e temos que corrigir, assim como o solo, né, é corrigido muitas vezes, né? Ele tem um pH ácido e um pH alcalino, né? E tem o pH neutro. E nós temos muitas vezes, antes de plantarmos alguma coisa, nós temos que corrigir esse solo, né? Fazer a correção desse solo para que a semente, ao cair naquele solo, ela possa germinar, crescer e produzir frutos, né? Então nós temos que corrigir o solo do nosso coração. São tipos de pessoas, mas nós temos isso diante do Senhor. Nós podemos sim, em oração, né, em busca pelo Senhor, nós temos sim, falar, não, eu não aceito que o meu coração seja assim, que ele rejeite a palavra do Senhor, ou que ele até receba a palavra do Senhor, mas fique em cima do muro, não tome posição diante do Senhor, né? Nós temos que buscar no Senhor, nós temos que, às vezes nós ouvimos pregações e deixamos para lá, e não prestamos atenção, não damos o valor que ela precisa, que precisa ser dado a ela.
É isso que eu venho aqui falar para vocês. Nós precisamos dar atenção às coisas de Deus, para que a nossa terra, a terra do nosso coração, venha a ser preparada, né? E pedir ao Senhor, meu Pai, me dá um coração quebrantado, né? Me dá um coração puro para receber a palavra do Senhor, para que essa semente possa germinar, né? Ela possa ter espaço para crescer, a raiz possa se aprofundar, a raiz que vai sustentar essa planta que vai produzir frutos, venha estar enraizada, né? Em nome de Jesus, que nós venhamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Essa é a palavra de hoje, que o Senhor Jesus possa ter liberdade, o Espírito de Deus possa ter liberdade de falar ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas na tua presença, Pai, eu quero declarar, ó Pai, que todos que vierem ouvir essa palavra, meu Pai, possam ter uma terra boa para receber a semente da tua palavra e elas possam crescer e produzir frutos, Pai, frutos, Deus, de arrependimento, Deus, de justiça e de salvação, meu Pai, é o que eu te peço, Pai, essa é a minha oração, Senhor, para que vidas venham receber da semente que é a tua palavra e venham, Senhor, se converter, Pai, dos seus maus caminhos, e venham ter Jesus como Senhor em suas vidas, para que sejam salvas, para que vivam aqui nessa terra a bênção do Senhor, em nome de Jesus, para que venham colher, Pai, em nome de Jesus, os frutos, ó Pai, produzidos por uma fé no Senhor Jesus, meu Pai. Eu te agradeço por todas as vidas e as abençoo no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, querido. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.